A partir de agora, programa Reclamar Adianta. Você está no ar com Átila Nunes. De agora ao meio-dia, os microfones da Rádio Bandeirantes AM 1360 já estão abertos para você denunciar, criticar, exigir os seus direitos. Ligue para 3282-5588, 3282-5588, 3282-5588. E com vocês, Átila Nunes Filho e Átila Nunes Neto. Bom dia, amigos e irmãos da Rádio Bandeirantes AM 1360. Aqui é Átila Nunes. Bom dia, amigos e irmãos do programa Reclamar Adianta. Há cerca de 3 anos, a concessionária de energia elétrica Ampla começou a trocar os medidores das residências da Baixada Fluminense por medidores eletrônicos que continham um chip. Esse equipamento entrou na vida dos fluminenses através de uma autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, com uma autorização em caráter provisório. Eu vou repetir, em caráter provisório. Mas o que causou estranheza é que nessa autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, era permitida a retirada do equipamento antigo. Aí, o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas do Estado, saiu em defesa dos consumidores, questionando o fato da retirada dos relógios antigos pelos novos. Ora, se o equipamento estava ainda em fase experimental, com autorização provisória, seria muito mais fácil que os órgãos fiscalizadores pudessem fazer essas duas medições, a do medidor antigo e a do novo, o eletrônico, para saber se estava tudo direitinho. Mas, no entanto, a Agência Nacional, a ANEEL, surpreendentemente, autorizou a cobrança das novas contas sobre o equipamento novo e autorizou a retirada do equipamento antigo. Como não havia nenhuma norma técnica que regulamentasse esse novo equipamento, não era possível o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, checar se os novos medidores cobrariam a mais. E aí começaram as denúncias de cobranças abusivas acima da média dos últimos anos. E os laudos, surpreendentemente, outra vez, eram baseados no Instituto de Engenharia, contratados por quem? Pela própria Ampla. Quer dizer, os laudos eram particulares, sem qualquer conotação oficial. Aí a Assembleia Legislativa constituiu uma comissão de inquérito. Participei dela, como hoje participo de uma comissão especial encarregada de apurar esses abusos. Conheço bem o problema. E o que mais me causou estranheza é que as casas fechadas que nós encontramos na Baixada, São Gonçalo, por exemplo, as casas fechadas recebiam contas altas depois da instalação dos novos medidores. E como era esse tal medidor com chip? É uma metodologia nova, implantada pela Ampla, uma espécie de caixa que é colocada lá em cima do poste, a uns 8 metros de altura, e que não fornece ao cliente a possibilidade de conferir o visor. E esse foi um ponto importante. Por quê? Porque todos os instrumentos de medir pela norma técnica estabelecida pelo Inmetro têm que dar acesso visual ao cliente. E a Ampla não deu esse acesso, porque o cliente precisa de uma escada para alcançar 8 metros para verificar o seu medidor. Independentemente do consumidor entender ou não de medida de energia, ele tem esse direito, o direito de ter esse acesso. Assim como num relógio de taxímetro você vê o visor, é o seu direito. Até que, finalmente, o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, através de alguns medidores
que deixou instalados desde aquela época, pôde medir a diferença desse equipamento tradicional para com os novos. Pois bem, o relatório concluído pelo Inmetro apontou irregularidades em grande parte dos medidores eletrônicos instalados. A Ampla iniciou há 2 meses consertos e reparos em relógios que apontavam irregularidades, mas informou que os chips continuariam a servir de parâmetro para as medições. Até que um dia, lá em Saracuruna, centenas de casas e lojas com relógios trifásicos tiveram os medidores substituídos por novos. E as contas dispararam. Contas passaram de R$ 160 para R$ 240 com o novo medidor. E um dia, aí um modesto padeiro chamado Alex Alves, 36 anos, morador lá de Saracuruna, em Caxias, apontou um erro no medidor de energia de sua padaria e comunicou o fato à Ampla. Aí a manifestação causou uma onda de indignação, motivou uma série de reportagens. Pois bem, em 2007, um laudo do Inmetro aponta um erro no medidor com chip da Ampla que registrava, segundo o documento, um consumo de 60% acima do gasto médio anterior da padaria. Eu fui um dos que criou a comissão de inquérito na Assembleia que acabou decidindo pela recomendação ao Ministério Público pela punição da Ampla pelo crime de extorsão contra os consumidores. Estima-se que mais de 100 mil medidores novos foram instalados. O objetivo agora é comparar as contas antigas com as contas novas. Há casas com poucos cômodos e com valores que chegam a R$ 400 por mês. Ou seja, pouco adiantaram as medidas tomadas pela Ampla, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é reguladora da concessionária. A instalação desses novos medidores, sem aprovação, agora podem dar lugar a uma gigantesca ação de indenização por parte dos moradores da Baixada, já que o Código do Consumidor estabelece que se devolva em dobro tudo o que foi cobrado indevidamente. Nós estamos falando de mais de 100 mil famílias que podem estar sendo cobradas indevidamente pela Ampla há mais de 3 anos. Parte das concessionárias de serviço público, depois de privatizadas, agem de forma arrogante e arbitrária. E isso acontece em todo o Brasil, seja com gás, seja com telefonia, seja com as barcas, seja com os trens, seja com os metrôs, seja com a energia, seja com a água, seja com o esgoto. E essas concessionárias, apesar de terem sido privatizadas, continuam monopolizando o mercado. E afinal, que alternativa tem o cidadão da Baixada? Ou é a Ampla ou nada. E no Rio é a mesma coisa. Ou é a Light ou nada. Mas o que cansa o consumidor é que seus direitos têm que ser arrancados na base da briga, da pressão, sempre através da justiça. E até conseguirem uma vitória, como agora, passam por bobos para as concessionárias que dão uma de espertas, na base do se colar, colou. E depois essas concessionárias querem que nós as respeitemos.